Nono ano, pronto para mais uma aula. Pois vamos lá, né? Estudar matemática, porque que matéria linda, gente. É a matemática, tá bom? Então vamos lá para a nossa terceira aula, né? A gente está aqui no momento de revisões, certo? Hoje a gente continua ainda as revisões, tá bom? Com os radicais. Ficou uma questão faltando, se eu não me engano, no vídeo passado. Eu vou resolver agora, referente a número irracional π, a circunferência, tá bom? Vamos para a tela para resolver estudar a matemática, ó. A gente ainda está vendo as revisões, né? Vimos a notação científica, vimos o número irracional π, e hoje nós vamos ver os radicais, tá bom? É um conteúdo muito extenso. A gente tem uma série de coisas a ver nos radicais, tá bom? Vimos em sala de aula, se eu não me engano, as propriedades, tá bom? A gente viu a parte de simplificar radicais, tá bom? Nós vamos relembrar também. E a próxima aula, acho que já começa assuntos novos, tá bom? Vamos ver aqui radicais, mas antes a questão que ficou faltando, ó, era essa. As rodas de um automóvel tem 30 centímetros de raio, tá bom? Lembrando que a roda do automóvel é uma circunferência, né? E então elas têm 30 centímetros de raio. Que distância percorreu o automóvel em quilômetros depois que cada roda deu 8.000 voltas? Então, o que a gente tem que fazer aqui é descobrir quanto é o comprimento de uma das voltas dessa roda e multiplicar por 8.000, porque ele deu 8.000 voltas, tá bom? Olha aqui, vamos lá. Desculpa esse barulho aí, tá, gente? Não sei nem o que é isso. Tá? Vamos lá. A fórmula do comprimento, ó. 2 vezes o π vezes o raio. Tá bom? O π aqui, ó, considere 3,14. E o raio, a questão já deu aqui da roda, ó. Tá bom? 30 centímetros de raio. Bom, mais ou menos isso aqui, ó, o raio. A roda deve ser desse tamanho, tá bom? Vamos lá, desculpa aí. Então, fazendo o comprimento de uma volta só, 2 vezes o π vezes o raio, só substitui aqui, ó, o π e o raio. O π por 3,14 e o raio por 30, tá? Aqui, ó. Basta multiplicar agora, 2 vezes 3,14 dá 6,28 e 6,28 vezes 30... de cabeça, que vai dar 4, vai dar, leva 2, aqui dá 6 com 2, 8, e aqui dá 18. 188,4 centímetros, tá bom? Isso aqui é uma volta só, tá bom? Uma volta só da circunferência. Mas deu 8.000 voltas, então multiplica por 8.000, que dá 1.507.200 centímetros. Bom, essa distância aqui em centímetro não é muito legal não, né? Vamos transformar em quilômetros, ó, porque a questão pediu em quilômetros. Vocês lembram das transformações das unidades de medida de comprimento do sexto ano? Vocês lembram? De quilômetro para centímetro. A gente multiplica ou divide. E de centímetro para quilômetro, que é o caso, a gente multiplica ou divide. Bom, no nosso caso aqui é centímetro para quilômetro, a gente divide por 5 zeros, tá bom? Então vamos fazer a divisão por 5 zeros. A gente é só contar a casa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, ó, 5 zeros, então vai ficar aqui, ó, 15, até aqui, 0,72. Tá, ó, 15,072, a nova unidade de quilômetros. Então, esse automóvel aqui, com a roda de raio 30 centímetros, se ele der 8.000 voltas, com certeza esse carro percorreu aproximadamente aqui, ó, 15 quilômetros, tá bom? E 72 metros, para ser mais exato, porque a matemática é perfeita. Show de bola, vamos lá. Agora sim, finalmente, as propriedades dos radicais. Gente, assim como as potências, as propriedades das potências, que eram 4, também 4 propriedades aqui dos radicais. Lembrando que
as potências e os radicais é uma operação uma inversa da outra praticamente, certo? Então elas andam juntas. Primeira propriedade. Primeira propriedade, ó, se vocês perceberem aqui, vai acontecer quando a gente tiver o expoente aqui, ó, do radicando. O radicando é esse aqui, ó. Quando a gente tiver o expoente dele igual ao índice. Quando forem iguais, você pode chamar isso tudo aqui, ó, apenas do radicando. Tá, ó, o índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Ó. O índice do radical e o expoente do radicando, ó, tá, ó, iguais. Nessas condições, o resultado é o próprio radicando. Vamos ver um exemplo daqui a pouco, tá bom? Quando acontece de serem iguais. Segunda propriedade, ó, a gente tem aqui, primeiramente, observa primeiramente aqui, ó, um exemplo de radical, tá, em um determinado índice aqui, um radicando e um determinado expoente. O que a gente pode fazer, gente, é quase uma simplificação de fração. Lembra que nas frações a gente poderia simplificar em cima e embaixo numa divisão pelo mesmo número? Então é o que a gente vai fazer aqui, ó. É como se aqui fosse um em cima e um embaixo. Tá, ó, índice e expoente do radicando. Não é o radicando, tá? É o expoente dele e o índice. Eles dois você pode simplificar pelo mesmo número. Tanto pode ser uma multiplicação, como pode ser uma divisão, como vocês estão vendo aqui nos exemplos. Então, ó, esse n aqui, ó, vezes q, e esse m vezes q não vai alterar em nada. Então, isso aqui é possível. Tanto pode multiplicação, como pode a divisão também, ó. Esse mesmo n está aqui, ó, dividido por q. E esse m também tem que ser dividido por q para não alterar em nada. Então, ó, quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural não nulo, tá? Não pode ser o zero. O radical obtido é equivalente ao inicial. Então, é a mesma coisa, ó. É equivalente. Usou até a palavra das frações equivalentes. Quando a gente fazia aquilo com as frações, ou multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? A gente nada mais estava fazendo do que criar uma nova fração equivalente àquela, tá bom? Equivalente quer dizer que é a mesma coisa, a mesma essência. Ela vale a mesma coisa. Vamos ver aqui o exemplo aqui dessas duas propriedades. Ó, a gente tem aqui, ó, raiz quinta de 32. Primeiramente, a gente vai fatorar esse 32 aqui, ó. Vamos lá, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 32, ele é o 2 elevado a 5. Aí a gente vai trocar aqui, ó. Ao invés de 32, nós vamos botar a fatoração dele, que é 2 elevado a 5. Perceba que agora caiu na primeira propriedade. Lembra dela? Ó, o índice aqui do radical é igual ao expoente do radicando. Quando eles forem iguais, o resultado é o próprio radicando, é o próprio 2, tá bom? É como se a gente cortasse aqui, ó. Corta aqui o 5 e o 5 são iguais, tira só o 2. É a resposta, tá bom? Essa é uma das propriedades que a gente acaba utilizando muito na simplificação de radicais. Tá? A gente tem que levar conosco isso aí. Raiz quarta de 81, a mesma coisa. A gente pega o 81 e fatora, ó. Já para não perder tempo. Desculpa. Já para não perder tempo, tá aqui a fatoração. Por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Tá? O 81, ele é o 3 elevado a 4. E a gente já coloca no lugar do 81 aqui, ó. 3 elevado a 4. Agora é como se a gente cortasse, utilizando a primeira propriedade, e sai só o 3. Então tá aí. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Aqui, ó, outro item. Agora, para a gente utilizar a segunda propriedade, que é como se fosse a simplificação. Dividir pelo mesmo número o índice e o expoente aqui, ó. Tá bom? O 6 e o 4, no caso, o índice e o expoente, respectivamente, eles são pares. Então, eu posso dividir ambos aqui por 2. Ó, o 6 por 2 e o 4 por 2. Ó. Então, vai ficar aqui o radicando aqui dentro 10. O índice vai ser 6 dividido para 2.
3. E o 4 dividido por 2, 2. Observa aí, ó. Então, simplificando, ó, aqui o 3 e aqui o 2. Pronto. Você pode deixar assim ou você pode resolver 10 ao quadrado e vai dar 100, tá? Vai ficar raiz cúbica de 100. A mesma coisa aqui, tá? Mas não dá para simplificar mais, tá bom? Mais um exemplo, 32. Eu posso fatorar ele. A gente já sabe que ele é o 2 elevado a 5, né, gente? Então, ó, já troca aqui, ó, 2 elevado a 5. E fica aqui o 10 e o 5 para simplificar. Tá? O 10 e o 5 dá para simplificar por 5, então 10 dividido para 5 e 5 dividido para 5. Vamos ver quanto é que dá. Aqui vai dar 2. Lembra quando o índice for 2, a gente nem precisa colocar, tá bom? Não precisamos escrever aqui no radical quando ele é 2. Então, aqui nesse caso, já nem vou escrever, ó. 10 dividido por 5, 2. Não precisa botar. E 5 dividido por 5 também, gente. Olha aqui. 5 por 5 dá 1. O expoente 1 também não precisa colocar. Vamos ver como é que fica, ó. Então, aqui dá 2. Não precisa colocar, tá? A própria raiz, ela é, no mínimo, quadrada. Então, ó, quando a gente não coloca nada, é raiz quadrada, é o 2. E aqui no expoente é 1. Também não precisa colocar. Entenderam como é fácil aí? Então, vamos lá. Terceira propriedade, quarta propriedade. Bom, a terceira propriedade também se parece com a propriedade lá na fração, aquela que a gente pode tanto multiplicar ou dividir duas potências, tá? Que tem o mesmo expoente. A gente obedece a conta da base. Se é multiplicação, multiplica. Se é divisão, divide e repete apenas em cima, tá bom? Aqui, ó, praticamente a mesma coisa, ó. A gente separa ou junta, tanto faz, daqui, ó, daqui para cá ou daqui para cá. Certo? Tanto faz. Então, aqui, ó, a gente separa aqui em vários radicais, tá bom? A multiplicação, se é multiplicação, a gente separa em multiplicações de radicais, continua o mesmo índice, tá bom? Aí separa aqui o A e o B. Da mesma forma, a gente pode juntar os dois, ó. A gente tem multiplicação de radicais de mesmo índice. Era como se fosse mesmos expoentes. A gente faz o que? A conta, né? A gente juntava embaixo e repetia em cima, tá? Mesma coisa aqui para divisão. Assim como você pode separar a multiplicação, você pode separar a divisão, tá? Aqui, ó, a divisão de uma fração. Separa em divisão de radicais de mesmo índice, tá bom? Tanto faz a divisão assim ou assim, certo? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. De maneira semelhante, a raiz de um quociente, a divisão, é igual ao quociente entre a raiz do dividendo e do divisor, do de cima e do de baixo. E a quarta propriedade também parece muito a da potência, uma potência dentro de outra potência. O que a gente faz? A gente repete a base principal da potência e multiplica só os expoentes. O expoente daqui de dentro com o expoente de fora, a gente multiplica. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar os índices, tá? Então aqui, ó, tem um radical dentro de outro radical, ó. Deixa só nesse radical e eu multiplico, ó, os índices. N vezes P, ó. Tá certo? Então, é muito parecido àquela terceira propriedade das potências. Terceira ou quarta propriedade, tá? A numeração dela não vai influenciar em nada. O importante é que a gente saiba fazer. Vamos lá. Exemplo. Raiz cúbica de 6. Tá? Eu vou separar o 6 como sendo 2 vezes 3, tá? Dentro do radical. Ó. Tá? Mesma coisa aqui, ó. 3 continua. E o número 6, ele é o 2 vezes 3, tá, gente? Então, escrevi aqui o 6 em forma de produto e agora eu separo. Eu quebro ele em dois radicais. Um raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Ó. Tá? Eu separei primeiro essa parte, ó. Depois eu separo essa. Tá bom? Então, é só mesmo para você saber que você pode separar, tá? Outro exemplo, a divisão, né? A gente vai separar também um radical de índice 5 para o 3, dividido por um radical de índice 5 também para o 2. Dessa forma, tá bom? Tanto faz a multiplicação como a divisão. Agora, aquela outra propriedade. Ó, a gente tem um radical dentro de outro radical.
Então a gente aqui, ó, vai unir num radical só e vai multiplicar os índices. Gente, que índice é esse? Responderam? Esse aqui, que não tem nada, que índice é esse? É o índice 2, tá bom? 2 vezes 5, 10. Então, é uma raiz só de índice 10 e esse 3, que é o radicando, coloca aqui. Tá bom? É bem simples, né? Então, é só para juntar. Mais um exemplo. Que índice é esse, gente? E que índice é esse aqui? Então, aqui a gente pode só multiplicar de novo, ó, 2 vezes 2, né? Lembra que quando não tem índice é 2, ó. Então, 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta, tá, ó, de 8, certo? E vamos para simplificando radicais, que essa é uma parte muito interessante. A gente vai começar a usar essas propriedades para simplificar, ó. É uma das partes que eu mais gosto. Qual a forma mais simples possível de escrever essa expressão? Ou seja, simplifica, né? Está pedindo para simplificar. Raiz cúbica de 162. Primeiro, a gente fatora o 162. Vamos lá. Nono ano, quanto é 162 dividido por 2? 81, né? Vamos lá. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Agora a gente vai fazer o seguinte. Lembra da primeira propriedade que dizia que se o índice e o expoente aqui de dentro do radicando, se eles forem iguais, se eles forem iguais, eu posso eliminar, tá bom? Aquele radicando. Então, se aqui eu tenho um índice 3, então eu preciso ter alguém aqui dentro que seja elevado a 3. Bom, aqui a gente tem vários 3, eu separo em 3, ó. Imagina que eu estou aqui, ó, separando esse grupo aqui, ó. 3 elevado a 3, tá bom? Eu vou deixar ele escrito como 3 elevado a 3. E esses outros dois que não vão ajudar no momento, eu vou unir de volta. Eu posso escrever 2 vezes 3, que é 6. Então, eu vou unir isso aqui como 6. E aqui como sendo 3 elevado a 3. Olha aí. Então, ó, eu juntei o 2 e o 3, 6. E o que me interessa é esses 3 elevado a 3 aqui, ó. Tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Só para simbolizar que eu vou eliminar ele daqui de dentro. Não esse 3 que eu risquei. Eu elimino é o radicando dele, tá? Então, esse 3 aqui de baixo, ele vai sair. E vai ficar dentro apenas o 6, ó. O 6 ele não conseguiu sair, tá bom? Ele não tem expoente aqui, ó, em cima dele 3, para eu cortar e ele sair também. Como ele não tem um expoente suficiente aqui, ó, do índice, ele fica ainda dentro. Tá? Mas esse 3, como ele tinha um expoente 3, ele sai. Então tá aí. Simplificamos. Mais um exemplo e a gente encerra, tá bom? Simplificar a expressão raiz quadrada de 75. Primeiramente, vamos fazer o quê? Fatorar o 75. 75 não dá por 2 porque não é par, mas ele dá por 3, porque a soma dos algarismos dele dá 12. E 12 é um número divisível por 3. Se 12 é um número divisível por 3, 75 também vai ser. Critério de divisibilidade do 3, gente. Não esqueça. Então, dá por 3, sim. Que dá 25. 25 só dá por 5. Que dá 5. Que dá por 5. E dá 1. Tá bom? Que índice é esse aqui, gente? Do raiz do 75. Quando não aparece nada, o índice é 2. Se o índice é 2, a gente precisa ter 2 números, tá? Naquele outro exemplo, o índice era 3. Aí eu peguei 3 números. Mas aqui o índice é 2, eu pego só 2. Ó. Tá bom? Esse 3 aqui vai ficar aqui também, ó. E o 5 eu boto ao quadrado. Lembrando que aqui é 2. Aqui é 2, eu posso cortar, ó. Tá? Então, esse 5 aqui, não esse 2, tá? O 5, ele sai e fica só o 3 que não consegue sair. O 3 não consegue sair
porque o 3 não tem um 2 em cima aqui também, tá? Então, ele não pode sair. Então, a resposta é 5, raiz de 3. Viram, gente, como é tranquilo? Espero que vocês tenham relembrado isso aí, tá bom? E continue estudando, tá? Valorize os estudos de vocês, bola pra frente. A matemática é linda, maravilhosa. Aproveitem, estudem ela, tá? Beijos e abraços e a gente se vê na próxima aula.